Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março de 2014. Está começando mais uma edição do TV Notícias aqui pela TV Universitária. Hoje é o último dia da FEMEC 2014, a Feira do Agronegócio do Estado de Minas Gerais. O evento recebeu vários agricultores e pecuaristas que se interagiram sobre as novidades em máquinas e implementos. Para fechar com chave de ouro a terceira edição da FEMEC, o ministro do Desenvolvimento Agrário visitou o Parque de Exposições. Miguel Rosseto avaliou o evento como um importante impulsionador do agronegócio no estado. É um exemplo na medida em que ela articula as empresas, ela articula todo o conhecimento dos melhores manejos agropecuários e, portanto, ela representa um ponto de estímulo à melhoria da produção e da produtividade agropecuária, que é tudo que nós queremos. Na oportunidade, o ministro também assinou contratos que buscam fomentar a agricultura familiar. Ele destacou que o acesso de pequenos produtores a máquinas e implementos deve contribuir para o aumento das produções e consequente geração de emprego e renda. Vamos, nessa feira, formalizar 4 ou 5 contratos envolvendo processamento de leite, forrageiras, tratores, equipamentos que hoje, como nunca na história do nosso país, chegam às pequenas e médias propriedades. A organização da feira já contabilizou os números que apontam a movimentação financeira nos 4 dias de evento. O montante ultrapassa a expectativa e vai além dos 200 milhões de reais. É isso mesmo, superou nossas expectativas, tivemos 202 milhões e 800 mil reais aí em negócios gerados. Tivemos mais de 23 mil pessoas até esse exato momento aqui e com a presença de 109 expositores. O sucesso desta edição, da maior feira do gênero no estado, já é motivação para começar desde já a planejar o evento do ano que vem, garante o presidente do Sindicato Rural. 2015 já estamos pensando nela já agora, vamos terminar a partir de segunda-feira, já estamos pensando nisso. Resultado satisfatório que agradou quem escolheu a FEMEC para comercializar tecnologia de ponta. Esta empresa trouxe uma diversidade de 16 modelos de máquinas e equipamentos para a agricultura de precisão. A expectativa era vender cerca de 30 unidades, número que chegou a quase 40 negociações. A gente teve muita visitação, tivemos um bom volume de negócios, negócios que a gente já vinha trabalhando há algum tempo e também alguns clientes novos que a gente também não conhecia. E o consumidor pode preparar o bolso, pois deve pagar mais caro pelo leite e derivados nos próximos meses. A falta de chuva tem afetado a produção e nas prateleiras já é possível achar o produto com um preço maior. É na produção leiteira que o senhor Valdeir concentra os lucros da fazenda. Atualmente são 50 animais e uma ordenha em torno de 100 litros de leite por dia, mas a falta de chuva prejudica o trabalho. Com essa estiagem que está agora, a produção diminuiu bastante. Aí, para compensar essa produção, a gente aumentou o concentrado para manter a produção. Com isso, o custo de produção aumenta. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, Emater, a previsão é de elevação nos preços devido a uma queda de até 30% na produção leiteira em algumas regiões. Com menos produto na prateleira, a tendência é de alta, o que acaba sendo repassado ao consumidor final. No início desse ano, nós estamos vivendo uma questão diferente com relação ao clima aqui na região. Não tem chovido regularmente, como é de se esperar nessa estação do ano. E isso fez com que a produção caísse pela falta das chuvas, porque não teve a condição ideal de rebrota nas pastagens, o estresse térmico, o calor elevado que tem ocorrido nesses últimos dias também é prejudicial à atividade leiteira. Nós temos algumas propriedades com dificuldade até mesmo para a dessedentação dos animais, fornecimento de água para os animais. E isso tudo propiciou uma queda na produção do leite. Uma queda em torno de 10% já verificada hoje. Porém, mesmo com a alta nos preços, o consumidor não abre mão do produto. Eu tenho que continuar comprando, porque faz parte, É um produto de necessidade, não podemos ficar sem. Então, infelizmente, temos que pagar um pouquinho mais caro por ele nessa época.
E veja como fica o tempo para este sábado. O tempo fica nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o tempo fica parcialmente nublado pela manhã. À tarde e à noite existe a previsão de chuva. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima não passa de 28. Confira o tempo em outras cidades da região. Em Tupaciguara, o tempo fica ensolarado. À tarde e à noite, há previsão de chuva, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Sol com muitas nuvens em Paracatu pela manhã, a mínima de 21 e a máxima de 30 graus. Em Pedrinópolis, céu parcialmente nublado. Há previsão de chuva, mínima de 21 e máxima de 30 graus. O sábado em Perdizes é de tempo quente pela manhã, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E depois do intervalo tem teatro. Confira os detalhes da peça O Alto da Compadecida. A gente volta já. www.comunica.ufo.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br. Mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Uma exposição permanente de minerais, rochas e fósseis, coletados em várias regiões do Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais. Campus Santa Mônica, Bloco 1Q. Esporte é qualidade de vida. O programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, em parceria com o grupo biofarmacêutico AstraZeneca, está oferecendo 30 vagas em cursos de pós-doutorado no exterior para pesquisadores da área da saúde. Os cursos serão por um período de 2 anos nos Estados Unidos e Reino Unido. Os candidatos devem passar por um processo de seleção, sendo necessário encaminhar currículo atualizado na plataforma Lattes e carta de apresentação, ambos na língua inglesa. Os candidatos também deverão se candidatar na plataforma Carlos Chagas para concorrer à bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O site é www.cienciassemfronteiras.gov.br/web/pós-doutorado1. Os interessados também podem contatar a AstraZeneca pelo e-mail currículos.postdoc@astrazeneca.com ou através do telefone 011 37 37 42 20. Os resultados devem ser divulgados até o dia 15 de agosto. 11 milhões e meio de brasileiros pagam previdência privada no Brasil, uma forma de melhorar os rendimentos depois de se aposentar. Mas para você que não quer contar somente com a aposentadoria pública, saiba que existem alternativas rentáveis. Na família Bentes, todos têm previdência privada. A gente vai poder usar isso na montagem de um consultório, de um escritório, na faculdade, pós-graduação, estudo fora do país. Decisão que, para funcionar, exige planejamento. Um planejamento mensal faz parte da nossa despesa mensal, uma quantia X que é debitada em conta corrente. E ajuda na educação financeira dos meninos. É o dinheiro que a gente guarda
pra gente usar quando a gente for adulto. E foi por pensar no futuro que José Horta consegue viver a maturidade mais tranquilo. Ele recebe, além da aposentadoria pública, uma previdência complementar. Eu sempre falei que era uma reserva matemática, uma provisão que eles tinham de fazer, para no amanhã eles terem uma velhice tranquila. Eu, quando eu fiz a previdência, eu não acreditava que eu ia chegar após 2000 e ia aposentar. O último levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida mostrou que no Brasil 11 milhões e meio de pessoas pagam previdência privada. Destes, cerca de 48% têm idade entre 30 e 50 anos. Mas será que a previdência privada é a melhor alternativa para uma aposentadoria tranquila? Entre os pontos positivos desta modalidade estão a menor incidência de tributos e a possibilidade de dedução de 12% no imposto de renda. Entre os negativos, as taxas de administração e a perda do recurso investido em caso de morte depois do início do recebimento da aposentadoria. Por isso, este economista lembra que pensar no futuro é sempre bom, mas a previdência privada não é a única opção. E a gente investe mensalmente em título público. Então, o título público tem um título que é indexado em inflação, ele paga um percentual acima da inflação, é uma previdência com uma tributação um pouquinho maior, mas qualquer problema que tiver no meio do caminho ela pode resgatar sem uma penalidade que tem na previdência privada e fica mais flexível e ela pode dar continuidade disso lá na frente. O espetáculo O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, estará em cartaz a partir de hoje, daqui a pouquinho, na Escola Livre Guru Pontapé de Teatro. E para falar um pouco mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Juliana Nazar, que é a coordenadora dessa peça. Juliana, você com a responsabilidade de colocar no palco uma história muito conhecida, que já foi, inclusive, na minha opinião, tema de um dos principais e melhores filmes de comédia nacionais, O Alto da Compadecida. É muita responsabilidade. Boa noite. Boa noite. É muita responsabilidade mesmo. Mas foi uma delícia, assim, o processo foi uma delícia. A gente pegou mesmo, se baseou na peça, no livro do Ariano Suassuna, que foi também o que inspirou o filme, né? E aí, como é o teatro, assim, a gente está encenando toda a história, lógico que com os recursos teatrais, que no cinema são outros recursos, mas assim, realmente é um grande desafio, uma grande responsabilidade, não só para mim, como para todos os meninos do elenco que participaram da montagem, dessa oficina de montagem, para chegar nesse resultado. Agora, para quem não conhece, às vezes tem gente que não viu o filme, ou não leu o livro, ou nunca viu uma peça, o que conta a história do Alto da Compadecida? A história do Alto da Compadecida se passa na cidade de Itaperoá, que é uma cidade lá do Nordeste, e conta a história daquele povo, as tramóias daquele povo, que acontece, a questão do clero, a questão da igreja, a questão das artimanhas daquele povo para poder se safar das coisas, para poder se dar bem na vida. E aí conta principalmente a história de João Grilo e Chicó, que são os dois amigos, os personagens principais dessa peça, e como eles se viram para poder passar por isso, para poder passar a perna nuns, para poder enganar outros, até chegarem no julgamento final, que é onde vem aí a Compadecida, que é a grande advogada, né, do João Grilo, para poder tirar ele dessa cilada que ele se meteu, que acabou parando no julgamento junto com Jesus, junto com o diabo, e precisa da ajuda da advogada aí, onde ele chama a Compadecida. É uma história bem gostosa e sim... Engraçada, né? Muito engraçada. Eu sei que no filme, já cansei de assistir o Alto da Compadecida, e no filme a gente tem o Celton Mello e Matheus Nastigari, que interpretam o João Grilo e o Chicó. E a Compadecida, né, a Fernanda Montenegro fazendo a participação. Agora o Ariel está aqui. Ariel, para você representar isso, é muita responsabilidade. Você pegar um conto tão importante, de um autor tão importante, e que já foi interpretado por atores muito bons também. É responsabilidade também. É muita responsabilidade. Mas o texto é um texto gostoso, já fala por si o texto. Então, ele flui, é simples. E o ensaio acaba sendo divertido por ser uma peça engraçada. Então, é complicado porque é um peso, mas ao mesmo tempo é divertido e flui facilmente. Então, vamos ver se é divertido mesmo. Vamos fazer um pouquinho, um trechinho. Você vai fazer um trecho final da peça. O personagem não é tão divertido, não. Eu faço um personagem do Encorado, que é mais ou menos assim... Simonia negociou com o cargo, aprovando o enterro do cachorro em latim, porque o dono lhe deu 6 contos. Se é proibido,
Se é proibido, eu não sei. O que eu sei é o que você achava que era, depois de repente passou a achar que não era. E o texto cantado no enterro é uma oração da missa dos defuntos. Falso testemunho, citou levianamente o código canônico, primeiro para condenar o ato do padre e contentar o ricaço Antônio Moraes. Belhacaria. Esse bispo falando com o pequeno tinha uma soberba só comparável com a subserviência que usava para tratar com os grandes. Que isso, hein? Demorou muito pra você decorar esse texto. Imagina os outros, hein? Só um pedacinho. Pois é. Pro ator é difícil decorar isso tudo, né? Bastante, ainda mais que às vezes ele usa um linguajar mais complicado, umas palavras mais difíceis, subserviência, então você tem que trabalhar mais a dicção. Mas isso tudo o Pontapé ajudou, trabalhou com a gente pra gente melhorar isso. Coisa boa, não vamos contar tudo não, que o pessoal vai ter que ir lá. Claro. Nosso tempo tá acabando. Juliana, dá o recado final. Não é só hoje, né? Daqui a pouquinho lá no Grupo Pontapé. Exatamente. Mas tem uma temporada aí, né? Sim, eu quero convidar todo mundo. A temporada começa hoje, né? Daqui a pouco, às 8 da noite. Mas amanhã e no domingo, dia 5, 6, 12 e 13 de abril, sempre às 8 horas da noite. Serão 3 fins de semana seguidos. 3 fins de semana seguidos e depois eles ainda vão para o Festival de Teatro de Araguari apresentar lá. Que coisa Os ingressos estão a preços populares, R$5 a inteira e R$2,50 a meia entrada. Quer dizer, baratinho, dá para todo mundo divertir bastante. É só chegar na hora, tem que ter que comprar antes? Como chegar é que é? uma hora antes, porque já vai abrir a bilheteria e aí já é divertido. Já é divertido e eu espero que todo mundo goste, todo mundo curta Fala com a gente só o lá. endereço, então. Rua Tupaciguara, número 471, no bairro Aparecida. Tá certo. Juliana, muito obrigado. Obrigada. Ariel, parabéns, muito obrigado também. E boa sorte para vocês lá. Obrigada. Tá? E depois do intervalo tem os detalhes da Seleção Brasileira de Futsal que está aqui em Uberlândia. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa Crack é possível vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. A maioria dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. É verdade. E para aumentar e melhorar essa produção, o governo federal liberou crédito de 21 bilhões de reais com o Plano Safra. São várias ações em conjunto que fortalecem o campo e fazem o Brasil crescer. E a gente ganha muito com isso. Ganha muito mesmo. Tem até seguro para proteger a renda do agricultor que faz o financiamento. Olha, programas que levam os produtos direto do campo para sua mesa, beneficiando inclusive os alunos das escolas públicas. E com alimentos bem mais saudáveis. Dá para se modernizar com uma linha de crédito para investir em máquinas e equipamentos. E a criação da Anater vai trazer tecnologia e aumentar a produtividade do agricultor. Eu já participo e é muito fácil. Então, procure o seu sindicato ou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Plano Safra da Agricultura Familiar, transformando vidas, plantando futuro. E chegou a hora de conferir a programação para o fim de semana na nossa agenda cultural. Quem tem os detalhes para a gente é o Júnior Caritel. Olá, preparado para saber a programação do fim de semana? Tenho certeza que você vai gostar. Caneta e papel na mão e anote as nossas dicas da agenda cultural. A sexta-feira começa com o espetáculo Juízo Final no Teatro Rondon Pacheco. A atração é às 8 horas da noite. O som ao vivo com o Sedati é no Porão Bar, também na sexta-feira, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Um pouco mais tarde acontece a Noite dos Solteiros, às 9 horas, no Chica Pimenta. A festa está garantida. No sábado, tem a apresentação da banda Hangover no Cibipiruna, às 9 horas da noite.
Uma balada nada santa é com Rock in Trio no Santo Malte às 10 horas da noite. Você não pode ficar de fora. Para quem gosta de MPB, o Vinil Cultura Bar tem programação especial. É o Chico Buarque com o som da gente. O show começa às 10 horas da noite. No domingo, tem o som ao vivo com Christian Cardarelli. O ponto de encontro é no Porão Bar às 8 horas da noite. E para fechar o domingo, o Cine Clube Cultura apresenta As Praias de Agnes. Você não pode perder. É na Oficina Cultural às 8 horas da noite. Essas foram as dicas da Agenda Cultural. Na próxima semana tem mais. Aproveite bastante e até lá. Muito obrigado pelas informações, Caritel. Tem muita coisa boa para se fazer este fim de semana. E Uberlândia está sediando pela primeira vez a Copa das Nações de Futsal. Os jogos seguem até este domingo e a nossa equipe acompanhou o último treino da seleção brasileira para o torneio. A bola rolou no único treino da seleção brasileira na Arena Sabiazinho antes do início da Copa das Nações de Futsal. O torneio, que estava há anos sem ser realizado, retornou com força total e grupo renovado. Este é o segundo compromisso da seleção brasileira de futsal em 2014. No início do ano, o time se consagrou campeão nos Jogos Sul-Americanos, abrindo a temporada. O técnico Ney Pereira aposta no entrosamento do grupo para voltar a ter bom resultado. A gente teve uma mudança muito grande nessa seleção em virtude do Brasileiro de Clubes, em que as equipes que mais investem no futsal e que detêm com elas os melhores jogadores não puderam estar cedendo esses jogadores. Então todos que estão aqui têm condição de pertencer à seleção, mas sendo que às vezes nas composições de situações de jogo que a gente, por pouco tempo de treinamento que tem, pretende nas partidas, a gente foi obrigado a às vezes, desqualificar um pouco a nível da composição de equipe. O Brasil busca agora o tricampeonato, já que conquistou as duas primeiras edições desta Copa. A primeira em 95 na Bélgica e em 2001 em Fortaleza, no Ceará. Pela primeira vez em solo mineiro, a Copa das Nações promete grandes duelos. Neste sábado, o Brasil volta a entrar em quadra e enfrenta a Argentina. O capitão do time, Rodrigo Araújo, se mostra otimista para a partida. A gente sabe das dificuldades, a seleção praticamente chegou hoje em cima da hora, né? Até por causa dos clubes. Então a gente sabe que vai ter que mostrar o jeito brasileiro de ser dentro de quadra para surpreender e a gente conseguir esse título. Leva o título na competição a equipe que somar mais pontos até o próximo domingo. Um desafio que o elenco verde e amarelo está empenhado, garante o capitão Rodrigo. Jogar com alegria, contagiante, com alegria, com responsabilidade, saber a molecada saber a hora certa de driblar, do momento de 1 contra 1, mas a gente sabe que também que todo mundo aqui tem potencial, não está aqui à toa. Então o valor individual vai prevalecer e a gente com certeza vai fazer grandes jogos. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, na segunda-feira a gente volta com mais informações para você a partir de 6h30 da noite. Obrigado pela companhia, pela audiência, boa noite. Bom fim de semana, a gente se vê semana que vem.